Gente, boa noite. Agora que apareceu que eu tô online aqui. Boa noite, gente. Quem tá entrando aí, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Oi, Elzinha, tudo bem? Boa noite. Vocês que estão entrando, me falem se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir, porque aqui pra mim, por enquanto, tá travado. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Estão conseguindo me ouvir? Hein? Falem aí pra mim, por favor. Deem aí um feedback para eu saber. E aí vocês que estão entrando, já vai convidando pessoas aí, né? Vamos distribuir isso daqui. Vamos vamos contribuir para a gente crescer. Eu já estou fazendo minha parte aqui, já estou enviando para as pessoas. Envia para pelo menos umas 5 pessoas aí, chama essas pessoas para estarem aqui com a gente, porque eu vou falar de um assunto mais uma vez que vai tocar todo mundo, né? Eu tenho certeza que todo mundo tem a absorver disso daqui. Eu tenho muito a acrescentar, né? Com esse conteúdo. Vamos lá, vamos chamar o pessoal. A gente vai continuar um pouco do assunto da live de ontem, que foi sobre transformar a dor em sofrimento. E muitas pessoas me procuraram no direct com pontos muito específicos, né, para isso. Boa noite, quem tá entrando. Ó, dedinho no coração aí, dedinho no aviãozinho. Vamos convidar mais gente para poder estar aqui com a gente. E hoje, continuando o assunto de ontem, que é sobre transformar a dor em sofrimento, eu vou provar para você que apesar de você ter uma vida saudável fisicamente, você é um viciado sim. E eu tô aqui para te trazer consciência disso, né? E para, além de tudo, te ajudar nesse caminho dessa consciência aí, né? Então, por isso que é muito importante que você convide outras pessoas para estar aqui, porque eu tenho certeza que tem uma pessoa do seu convívio que está precisando, além de você, escutar sobre isso, né? Boa noite quem está entrando, boa noite Simone, boa noite Lu. Muito feliz em ter vocês aqui, tá? Vamos convidar as pessoas aí. Então, gente, ontem nós falamos sobre transformar dor em sofrimento. O quanto a gente escolhe todo dia sofrer, né? Que tá nas nossas mãos escolher sofrer. A dor, ela é inerente ao ser humano, ela vai acontecer, mas o sofrimento é opcional. A gente não tem escolha diante da dor. Crescer dói e tudo que é bom dói, né? Só que sofrer é uma decisão nossa. Sofrer é uma coisa que a gente decide todos os dias. E como eu disse ontem, que a decisão desse sofrimento depende de muitas coisas e principalmente da nossa consciência. Hoje eu tô aqui para poder trazer a consciência de vocês, né? Então hoje o papo ele vai ser muito voltado para a neurociência das emoções, para comportamento, para hábito. E aí eu vou te ajudar a identificar, eu vou trazer à sua consciência aquilo que te faz um viciado, apesar de você achar que tem uma vida completamente saudável. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre vícios emocionais, né? E por isso que eu quero que você convide mais pessoas. Se você não quer mandar esse aviãozinho aí para as pessoas, mas tem alguém na sua casa, chama para sentar aí na frente do seu celular, na frente do seu computador, eu não sei onde você está assistindo. E se por acaso você está assistindo essa live depois, porque eu vou deixá-la gravada, manda, né? Marca pessoas nos comentários ou então envia para as pessoas, para elas poderem saber que eu tenho certeza que o assunto de hoje vai mexer com muita gente. E de antemão, eu já peço desculpa, né? Porque eu não estou aqui para poder magoar ninguém, eu não estou aqui para poder causar dor a ninguém, mas eu sei que isso é um assunto doloroso tanto quanto foi para mim, né? E como foi para mim, e como eu disse ontem que eu sou uma pessoa que não fujo dos meus processos, eu tô aqui para poder ensinar vocês que o processo de cura para vício emocional e dependência emocional, ele é mais rápido e mais simples do que todo mundo imagina, né? Todo mundo foge disso, mas ele é mais rápido e mais simples. E quanto mais a gente
trouxer isso à consciência, melhor vai ser e mais rápido vai ser a nossa evolução. Então, para a gente começar a falar sobre esses vícios emocionais, eu preciso explicar para vocês como é formada uma crença. Né? Uma crença nossa, todas as nossas crenças, aquilo que são as nossas verdades absolutas, elas são formadas do 0 aos 7 anos, onde são formadas as nossas crenças passivas. Tudo que os nossos pais, os nossos avós, os nossos cuidadores nos falam e fazem, nos mostram, para a gente é absolutamente correto. Tudo que eles fazem, todo o comportamento, toda a atitude, todos os hábitos que eles têm, tudo que eles falam pra gente é a nossa verdade, eles são os nossos espelhos. Dos 7 aos 12 anos, a gente começa a sofrer influências de outras pessoas além dos nossos pais e dos nossos cuidadores, né, dos nossos avós, babás e tal. A gente começa a sofrer influência da televisão, da professora, do coleguinha, daquele primo que a gente mais convive, e aí a gente passa para a matriz de crença ativa, que é quando a gente começa a concluir sobre alguma coisa. A gente começa assim: eu vi no jornal que naquela rua ali tem muito assalto, então eu não vou passar ali porque aquela rua é perigosa. Eu vi a minha mãe falando que aquela tal pessoa é uma pessoa ruim, que ela faz maldade com os outros. Então eu não vou conversar com ela porque ela é perigosa. Minha mãe sempre fala que eu não posso falar com estranhos porque os estranhos vão levar a gente embora, vão roubar a gente ou vão fazer maldade pra gente. Então eu não vou falar com ninguém que eu não conheça. Essa é a nossa matriz de crença ativa, né? A primeira é a passiva, que é quando a gente não questiona nada, não conclui nada. Mas eu preciso falar para vocês que todas as nossas crenças, elas são embasadas, cimentadas, condensadas, instaladas na gente pelas nossas emoções. E o que são as nossas emoções? As nossas emoções, elas são todas as respostas químicas a todos os eventos que acontecem externos e internos. Para cada ação externa ou ação interna que a gente tem, para cada evento, cada acontecimento, a gente produz uma combinação de hormônios e neurohormônios. A neurociência chama isso de moléculas de emoções, caldo das emoções, sopas de emoções. Então, para cada evento, há uma combinação de emoções para poder gerar um sentimento. Por exemplo, se você está estressado, você produz muito cortisol. Mas se você está com raiva, você produz um excesso de cortisol mais o excesso de adrenalina. E por aí vai. E assim são as nossas emoções. A tristeza, ela é um sentimento que é uma combinação de outras emoções. Frustração, às vezes raiva, medo, né? E aí a gente vai tendo essas respostas químicas nos nossos cérebros, no nosso cérebro, que nada mais é do que conexões neurais, sinapses neurais. Lá quando a gente é bebê, né, quando a gente está crescendo, a gente começa a construir os nossos caminhos neuronais. Quando a gente é bem criancinha, 1, 2, 3, 4, 5 anos, que a gente está aprendendo, a gente constrói muitos caminhos neuronais. Talvez a gente construa 5 ou mais caminhos neuronais para aquela ação. Por exemplo, para ir na padaria. Né? Para ir na padaria, às vezes a gente vai com a nossa mãe no colo, ou no velotrol, ou no carrinho, ou até andando. Quando a gente começa a andar, a gente grava que a gente pode passar por vários caminhos diferentes. Aí depois, quando a gente cresce, a gente grava aquele caminho que é mais fácil pra gente, que a gente acha mais seguro, que é mais rápido. E aí todos os outros caminhos que são caminhos neuronais, eles são podados. Para de acontecer sinapse neural. O que é sinapse neural? É a comunicação entre um neurônio e outro. Né? Aqui tem um neurônio, aqui tem outro neurônio. Aí aqui no meio ocorre aquele relâmpagozinho, né? Aquela coisa assim que a gente sempre vê na televisão. Então aquilo é uma sinapse neural. Só que para acontecer essa sinapse neural, entre um neurônio e outro, tem que ter acontecido um caminho neuronal. E esses caminhos neuronais são as nossas crenças.
E as nossas emoções é o que viaja nesse caminho. Então, tudo que a gente vê, ouve e sente é o que faz esse caminho ficar mais forte e mais frequente, mais cimentado. É o que a gente acredita. E aí a gente começa a entrar no nosso assunto principal, que são os vícios emocionais. O que é o vício emocional? É a química produzida diante desses eventos, né? Só que são emoções, em sua maioria, negativas. Então, quando a gente é criança, por exemplo, desculpa, que os nossos pais, a gente vê os nossos pais brigando, ou que os nossos pais brigam com a gente, ou por algum evento, os nossos pais esqueceram da gente, ou não nos dão, nossa, desculpa, gente, não nos dão afeto necessário, não nos dão amor necessário, a gente começa a sentir coisas. E esse sentimento, né, isso que a gente está sentindo na carne, porque a emoção se aloja na carne, ela vai embasar as nossas crenças. Né? Então vamos colocar uma situação assim. Uma criança, ela não entende que um pai ou uma mãe precisa sair de casa cedo para trabalhar, porque tem conta para pagar. Tem água, tem luz, tem internet, tem telefone, tem que comprar comida, tem que pagar a escola dela. Na verdade, a criança acha que o pai e a mãe estão saindo de casa porque eles não querem ficar com ela. E aí, isso causa uma fratura emocional, onde a criança acha que ela não é boa o suficiente para que os pais fiquem com ela durante o dia. E aí, quando é que essa fratura emocional vira um trauma emocional? Quando no final do dia o pai ou a mãe, ou os pais, né, o pai e a mãe chegam em casa e não demonstram afeto genuíno, amor genuíno para essa criança. Não abraça essa criança, não dedica um tempo num tempo de qualidade, numa atenção, olho no olho, não verbaliza, não comunica amor, entendendo que a comunicação ela é verbal ou não verbal. A comunicação é quando a gente fala e a comunicação é quando a gente demonstra também com abraço, beijo, atos de serviço e por aí vai. Né? E se você, por exemplo, é criança e vamos colocar a situação onde você está brincando ali na sala, né? Você está sentado no chão da sala, você vê uma criança sentada no chão da sala, ou você, essa criança sentada no chão da sala, e de repente você, muito empolgado, está fazendo um desenho que você está se achando o Picasso, e você, pequenininho, criancinha ali, quer mostrar para o seu pai ou para sua mãe que está sentado no sofá, assistindo novela ou noticiário. E aí, de repente, você levanta muito eufórico com aquele desenho na mão e derruba um copo d'água no chão. E aí, a sua mãe ou o seu pai começa a brigar com você, te dando aquele susto. Nossa, que menino desastrado, que criança burra, você não serve para nada, olha o que você faz. Pronto, você sofreu um impacto. Você teve um impacto emocional. Ali formou uma crença. A crença de incapacidade, a crença de não merecimento, de que você nunca vai ser bom em nada, de que você é um estorvo, e ali forma uma fratura emocional. E para formar essa fratura emocional, o seu cérebro produziu uma química, ele produziu uma emoção. O susto é uma descarga de adrenalina, né? O estresse é uma descarga de cortisol. Quando você submete uma criança a uma determinada situação em que ela se sente muito estressada, ficar sozinha de castigo por muito tempo, chorar por muito tempo, isso tudo são descargas neurohormonais que vão formando as suas emoções. E ali vão formando as nossas fraturas emocionais, né? Rejeição, abandono, e aí a gente vai crescendo cada vez mais sofrendo isso. Isso não é uma situação que acontece uma vez. Um pai ou uma mãe que xinga uma criança, ou que deixa uma criança sozinha, ou que deixa uma criança chorando por muito tempo, ele não faz isso uma vez.
Ele faz isso várias vezes. E a criança em formação, toda formando suas conexões neurais, toda formando os seus caminhos neuronais, ela vai entender que aquilo é certo. Porque, na verdade, são os heróis dela que estão fazendo isso. E aí formou-se uma crença limitante. A crença limitante de incapacidade, a crença limitante de não merecimento, a crença limitante de identidade, que aquela criança não sabe quem ela é de verdade, ela acha que ela é burra, ela acha que ela não serve para nada, ela acha que ela é um estorvo, ela acha que ela não é inteligente, ela acha que ela não é corajosa. E aí essas crenças vão formando, cimentando, dando base aos seus sentimentos. E aí o que acontece quando a gente forma sentimento? A gente precisa daquela emoção para manter aquele sentimento vivo. E é aí que a gente começa a viciar nessa química, que na verdade é o vício emocional. E aí todo vício emocional, toda emoção, ela gera um comportamento. O nosso comportamento ele é completamente ditado, orientado por todas as nossas crenças. Então, se você é uma criança em que seus pais te fortaleceram o tempo todo, que os seus pais disse para você o quanto você é amado, o quanto você é forte, o quanto você é corajoso, que não importa o que as pessoas falam de você, você é abençoado, você nasceu para dominar, você nasceu para se controlar, muito pouca coisa vai te influenciar. Mas se você é uma criança que não recebeu esse carinho, não recebeu essa atenção, não recebeu esse afeto, viu repetidamente seu pai e sua mãe brigando, ouviu repetidamente seu pai e sua mãe brigando entre eles, com você, você vai achar que a vida é desse jeito. Você vai formar essa crença e aí você vai ficar buscando essa química, porque o seu cérebro vai precisar dessa química cada vez mais para poder manter viva esse sentimento, manter viva essas suas memórias, né? Porque a gente vai criando memória, vai criando lembrança, né? A criação de memória, ela não é linear, como todo mundo pensa. A nossa memória não é assim, ela é uma sobreposição. E aí, existe uma maneira de ressignificar crenças, mas isso fica para uma outra live, que a gente vai falar aqui de vícios emocionais e o quanto isso altera o nosso comportamento. São vários os vícios emocionais, né? Tem gente que é viciada em problema, que quando a vida tá tudo tranquila, ela fica caçando problema. Sabe? Quando tá tudo bem, começa a pensar assim, tá bom demais pra ser verdade, alguma coisa vai acontecer. E aí, subconscientemente, você começa a produzir, a ter um comportamento para ter um problema, porque o seu cérebro, ele não quer ficar pensando naquilo direto, ele não quer ficar fazendo essa conexão e caçando, vasculhando toda a sua área de memória. Ele vai te dar um comando para que você tenha um comportamento para ter um problema. Aí, o que acontece? Como tudo que a gente passa na infância, ele reflete nos nossos relacionamentos adultos, você começa a namorar, e aí como você é viciado em problema, você começa a ficar vigiando o seu companheiro ou sua companheira no Instagram, por exemplo, e ver o que ele está curtindo. Ai, curti uma foto de mulher. Ai, nossa senhora, tá conversando com ela, tá me traindo. Ai, que não sei o quê. Aí você começa a botar pessoas para vigiar o seu namorado na rua. Você começa a contar as horas que seu namorado, ou sua namorada, ou sua esposa, ou seu esposo demora para chegar do trabalho. Tá tudo em paz. Aquela pessoa te ama, aquela pessoa tá com você, aquela pessoa decidiu estar com você, mas você tá procurando pelo em ovo. Chifre na cabeça de cavalo. E quem procura acha. Até quando não tem, porque enxerga problema onde não tem. Existe gente que é viciada em confusão, em briga, né? Quantas pessoas você já viu aí na balada que tá tudo quieto e de repente olha pro lado assim e aí vê que quer caçar briga com alguém, né? Tá tudo tranquilo, tá uma paz danada, vai lá e arruma uma treta no Facebook, uma treta no Instagram, tá num churrasco e quer discutir política, tá numa festa e quer falar mal do time de futebol do outro, né? Isso é um vício emocional e é um vício emocional por briga. Por quê? Porque, gente,
a gente sempre caminha todos os dias de encontro ao que a gente acredita. Se a gente cresceu, se a gente formou a crença de que sem briga a gente não vive. Oi, Ana, eu estava muito esperando você aqui. Que bom que você chegou, de verdade. Se a gente acredita que sem briga não existe sentido na vida, a gente vai caçar a briga, sabe por quê? Porque quando a gente era criança, né, a gente via os nossos pais brigando. Os nossos pais brigavam entre eles e brigavam com a gente, brigavam com os vizinhos e tudo eles esbravejavam, eles não fortaleciam a gente, eles não deram pra gente uma crença certa. E aí a gente começa a ter mais estímulo, né, que é televisão, novela, filme e documentário. Gente, isso tudo é muito legal, é muito lazer, é muito divertimento. Mas isso também causa emoções da gente, isso também estimula emoções da gente. E eu acabei de falar que as nossas crenças, elas são formadas pela emoção. Tudo que a gente vê, ouve e sente na carne é uma crença. Todas essas emoções embasam a nossa crença. É como se desse um carimbo de que isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, né? E aí também existe gente, por exemplo, se a criança foi muito humilhada durante a infância, ela fatalmente, né, através da repetição e do impacto emocional da humilhação, porque uma crença é formada através de repetição ou de um forte impacto emocional, ela vai procurar a humilhação sempre para se sentir viva, para sentir que está ali, para sentir que tem sentido, para sentir que está caminhando. E tá tudo bem, gente, todos nós somos viciados. Não existe ninguém que não tem vício emocional. Vícios emocionais, eles são curados e produzidos o tempo todo. Algumas pessoas com mais intensidade, outras pessoas com menos intensidade. E eu tô falando, e por que eu tô falando isso daqui? Para trazer consciência para vocês disso. A primeira parte da gente ter uma vida funcional é ter consciência dos nossos vícios. É admitir que nós somos viciados emocionalmente, porque somos seres emocionais, tomamos decisão com os dois lados do nosso cérebro e até o racional é influenciado pelo emocional, e daqui a pouco eu vou chegar nisso, de como, quando você se diz racional, isso é uma fuga para você não olhar os seus vícios e não curar os seus vícios. E aí, falando que crença, então nós falamos que toda crença ela é formada por repetição ou forte impacto emocional, que as emoções são a base dessas crenças, né? Formam os sentimentos e os sentimentos engrossam as nossas crenças, das crenças limitantes e crenças fortalecedoras, como elas são produzidas. E falamos que eu estou aqui também para poder trazer essa consciência para você. A consciência, ela é a principal característica humana. Se você por um acaso resolve não ser consciente de você, de quem você é, de quais são os seus vícios mais básicos, mais fundamentais, você está negando a sua humanidade, você está vivendo como um macaco. E aí eu te afirmo mesmo, quem te afirma é a neurociência, não sou eu, quem dera se fosse eu, né? Você está vivendo como um macaco. Você não está vivendo como um humano. A consciência, ela é a maior característica humana. E o que é consciência, na verdade? Ela é a percepção ou o entendimento que te permite vivenciar a sua vida, experienciar as coisas e compreender esses aspectos externos, compreender o que te afeta, o que causa as suas emoções, o que alimenta o seu vício emocional, e o interno, o que você próprio faz para alimentar os seus vícios emocionais e quais são os seus vícios emocionais, né? E aí, você pode ser, por exemplo, uma pessoa viciada em variedade. Você pode ser uma pessoa falando no campo do relacionamento, e eu vou falar aqui só de relacionamento conjugal, muito pouco de relacionamento interpessoal profissional, mas serve também. Boa noite, Igor. Boa noite, Neison. Muito bom vocês aqui irem. Aqui, né? FP Pereira, muito bom você aqui também. Dedo no aviãozinho, já chama todo mundo, para todo mundo descobrir e ser consciente que é viciado e pode curar isso. Você pode ser uma pessoa viciada em variedade, por exemplo. Você entende que você não é capaz de amar uma pessoa.
E aí você quer ficar com várias. Você entende, boa noite, Neison. Você entende que não é capaz de lidar com os desafios de um relacionamento. E aí você, como fuga, começa a atrair as pessoas. E aí a gente vai entrar na dependência emocional. O que é a dependência emocional? Eu já falei que para cada variação de sentimento e para cada ocorrência interna ou externa existe uma combinação química que são as nossas emoções, né? Que eu falei que são as nossas moléculas de emoção, as famosas MDEs. Eu vou falar muito o MDE ou a nossa sopa de emoções, o caldo emocional. Os neurocientistas gostam de falar sobre caldos emocionais. Deixando claro que eu não sou neurocientista, eu sou uma estudiosa da neurociência, porque eu sou uma coach integral sistêmica, e o coach integral sistêmico, o compromisso dele é curar vidas através da cura emocional. Não existe curar a emoção com cognitivo, não existe curar a emoção com razão. A cura vem do sentir. Então eu estou aqui para te ensinar quais são as emoções e para te ensinar a identificar as suas emoções. E é por isso que eu prego tanto na tecla de inteligência emocional. Se você não tem inteligência emocional, se você não desenvolve a sua todo dia, você não vive. Se você não tem consciência disso, você não é um humano funcional, você é um macaco. E aí a dependência emocional é o quê? A dependência emocional, ela vem do seu âmbito familiar mais primitivo. Se você, quando criança, não recebeu amor, afeto suficiente, você conviveu com a escassez, se seu pai e sua mãe chegou do trabalho depois de um dia inteiro de você sozinho ou com a babá e não disse que te ama, não te abraçou, não te beijou repetidas vezes, você conviveu com a escassez emocional. Se seu pai ou sua mãe te deixou por horas enquanto bebê, né, ou criança, chorando sozinho, você é um dependente emocional. Se você ficou de castigo, sozinho, olhando para a parede, sem ninguém conversar com você e sem ninguém te explicar isso, você é um dependente emocional. E cuidado, vocês que têm filhos aí. Eu tenho filhos e eu já errei muito. Nossa, eu lembro de uma vez, isso me dói muito o coração. Eu lembro de uma vez que eu deixei meu filho chorando. Eu estava sozinha em casa e eu precisei deixar ele chorando. E eu sei o tamanho do trauma que isso pode ter causado nele. E eu sei qual a trajetória que eu tive depois disso. Hoje ele tem 16 anos para falar para ele que ele é amado, que ele é a razão da minha vida, que minha vida não tem sentido sem ele, que ele é forte, que ele é corajoso. Então você que tem filho, presta atenção o que você está fazendo com o seu filho. Presta atenção em que emoção você está dando para ele ter essa crença. Você está fortalecendo ou você está minando o seu filho? Você está repetindo com o seu filho aquilo que seu pai fez? E aqui a gente não vai falar da culpa. Sim, é culpa dos nossos pais, sim. E depois a gente vai falar do perdão. Depois a gente vai entender que os nossos pais são vítimas de outras vítimas. Assim como nós somos vítimas, eles são vítimas de outras vítimas. O que eu estou te ensinando aqui é ter consciência das suas emoções, dos seus comportamentos, para você acabar com os seus vícios emocionais e parar de ter o comportamento de dependência emocional. Tá? Então, assim, quais são os ciclos de autossabotagens da dependência emocional? A dependência emocional ela vem do seu seio familiar, onde você conviveu com a escassez ou até mesmo a falta do amor. E é amor direcionado. É alguém falar para você o tempo todo que te ama. É o seu pai e a sua mãe falar que te ama, porque o amor é o que transcende. Quem me conhece, quem convive comigo, não precisa conviver há muito tempo, sabe que o amor rege a minha vida. O amor é o meu valor primordial. Ele está antes da fé e ele está antes de Deus. Porque se eu não amar, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu não acredito em Deus. E tá tudo certo com isso. Deus é assim, tudo. É a força que rege o mundo. Mas se eu não entender o que é amor, eu não consigo amar a Deus. Se eu não entender o que é amor e Deus, eu não consigo ter fé. Então é amor, fé e Deus. São os meus 3 primeiros valores. Não existe para mim não ter amor. Eu amo verdadeiramente tudo que eu faço. Eu amo a minha vida, eu me amo, eu amo as pessoas, eu amo tudo que eu tenho, eu amo cada chance, cada respirada que eu dou tem amor. Porque eu entendi isso.
E tudo bem se você ainda não entende, tudo bem se você ainda não se ama e vive na dependência emocional. Eu tô aqui para te tirar disso agora, hoje. Eu tô aqui para te instigar a decidir sair dessa dependência emocional hoje. E para isso eu tô te trazendo informação cognitiva e eu tô te causando dor. Mas coloca amor nas minhas palavras, porque eu tô aqui para te amar. É te amando que eu tô te dando essa informação para que você viva plenamente e pare de ser um viciado. Pare de alimentar seus vícios emocionais. E aí, quando você convive com essa escassez, né, com essa falta de amor, você traz isso para sua fase adulta, para os seus relacionamentos. Por quê? Porque os relacionamentos, eles são a faculdade da vida, né? Eles são a pós-graduação da vida. Então, quando você conviveu com essa escassez, você se sente, mesmo que agora, você adulto, tenha muito amor de bandeja, você não sabe ser amado, porque ninguém nunca te ensinou o que é amor. Ninguém nunca te ensinou a ser amado. Ninguém nunca te ensinou a receber amor. Aí você fica sem graça quando alguém te elogia. Aí você fica sem graça quando alguém fala assim: "Nossa, eu te admiro. Eu tenho você como modelo, porque você é uma pessoa forte, você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa sensível". E aí toda essa escassez, todos esses vícios, toda essa dependência emocional, ela vai te criando comportamentos em que você vai repetindo pela vida e cada vez mais alimentando essa dependência emocional e esse vício emocional. E por que eu tô falando isso? Porque depois da live de ontem, muitas pessoas vieram falar comigo sobre vício e dependência emocional, até sem saber que estava falando disso. Inclusive, eu recebi perguntas e conversei longamente com pessoas falando que acreditavam que o amor cura tudo. O amor não cura tudo. Ele transcende tudo. A partir do momento que você entende que você precisa se amar primeiro. E ser dependente emocional não é se amar, é alimentar vício. Assim como o vício em droga, assim como o vício em álcool, assim como o vício em sexo, assim como o vício em pornografia, assim como são todas químicas cerebrais e todas elas fazem com que a gente tenha comportamentos diários que nos deixam dependentes emocionalmente. E no caso do relacionamento, quando você é um dependente emocional, você começa a fazer uma fusão da sua identidade com a identidade do outro. E muitas vezes não é de um outro específico, pode ser de muitos outros, quando você tem vício em variedade, por exemplo, que você não consegue ficar com uma pessoa só. Você pauta a sua identidade na fusão da identidade do outro. O que é isso? Se o outro me ama, eu me amo. Se o outro me admira, eu me admiro, porque na verdade eu não sei quem eu sou. Eu tenho uma crença limitante lá atrás de identidade. E eu não me amo o suficientemente para trazer a minha consciência de que eu tenho vícios emocionais e pior, eu não trago essa consciência de agir para curar esse vício. Eu prefiro fechar os olhos para isso. E aí, eu volto ao ponto da live de ontem. É um ponto de dor que eu transformo em sofrimento. Tá tudo bem se você não soube disso até agora, mas a partir de agora eu tenho certeza que você está tendo uma fagulha para poder entender o que é vício emocional e para você procurar mais sobre esse assunto. Ou conversar comigo, ou procurar no Google, ou começar a se desenvolver, ou viajar para o seu autoconhecimento para saber quais são os seus vícios, né? Quando você tem, e ficando no campo do relacionamento conjugal, quando você sofre uma fratura emocional por abandono ou rejeição, que você se sentiu abandonado a infância inteira, que você acha que você não recebeu o amor dos seus pais, ou que por algum acaso seus pais nunca olharam para você o suficiente, quando você não se sente amado, você desenvolve vícios emocionais, né? Vício em ser humilhado, vício em se privar das coisas,
Vício, a criança que foi muito manipulada na infância, por exemplo, né, que os pais viviam manipulando essa criança, ela entende que a vida é manipulação o tempo todo, ela só se sente viva verdadeiramente, só se sente amada, importante, enxergada, quando ou ela é manipulada ou ela manipula alguém. E aí entra na dependência emocional. E aí sabe o que acontece quando você bebe um pouco além da conta, pega o seu celular e manda mensagem para o seu ex? Para sua ex? É porque na verdade você não quer ficar sem essa química. Na verdade você não quer olhar para você e falar, pô, isso é um vício. Como que pode ser amor se te faz mal? Como se um relacionamento te traz mais tristeza, mais dúvida, mais emoções negativas do que positivas? Como isso pode ser amor? Por que você tem que voltar nesse relacionamento? Por que você quer ficar nesse relacionamento? E aí, gente, eu não tô aqui incentivando ninguém a terminar, não tô aqui incentivando ninguém a separar, né? Quando é namoro é uma coisa, quando é casamento é outra. Eu sou super a favor de quando é casamento, você tentar até a última consequência, é um casamento. Agora, se é namoro, se você tá ficando com a pessoa, pra que você vai querer levar pra sua vida uma pessoa que te maltrata? Por que você vai querer ficar mandando mensagem pra essa pessoa? E aí, quando você pensa assim, quando você vê, né, que aquilo de fato é quando começa a te incomodar demais, quando começa a produzir emoções negativas demais, quando o seu comportamento tá tóxico demais, e aqui eu vou usar comportamento tóxico mesmo, seja para você ou seja para outra pessoa, você se afasta dessa pessoa e aí você usa o racional como uma fuga. É melhor a gente não ficar junto. Mas aí como você não parou para poder olhar o que aquele relacionamento produziu, qual foi a sua parcela de responsabilidade na toxicidade daquele relacionamento, você vai conectar a outra pessoa e vai fazer a mesma coisa. E lembrando que relacionamento é retroalimentação. Você se conecta pela semelhança ou pela diferença. Ou você conecta porque aquela pessoa vai alimentar o seu vício, ou você conecta porque você pode curar o vício daquela pessoa. E aí tem a diferença da maturidade emocional. Quando as duas pessoas são maduras emocionalmente, elas são adultas. Elas conversam o tempo todo. Né? Elas são capazes de falar, olha, essa sua atitude me deixou mal. Qual foi a sua intenção? Não, Lorena, desculpa, minha intenção não foi essa. Se você se sentiu assim, vamos examinar. Por que você se sentiu assim? Talvez isso daí seja uma coisa sua só. Alguma ferida que você sofreu lá atrás, que aí a gente mexeu nessa cicatriz aí e você sentiu. Não, realmente não foi intencional, mas foi um vacilo meu, não precisava ter feito isso e isso não vai se repetir. Isso é maturidade emocional. Quando não tem maturidade emocional, sabe o que você faz? Você fica igual criança. Você bloqueia no WhatsApp, você bloqueia no Instagram, você tira a foto do seu WhatsApp, você fica lá assim. Aí o fulano pergunta, Lorena, o que foi? Nada. Lorena, o que você tem? Nada. Você não vai me falar não? Não. Mas eu acho que eu fico... Aí você começa. Sabe o que é isso? Falta de maturidade emocional, porque na verdade você está deixando a sua dependência emocional falar mais alto. Porque você não examinou quais foram as suas fraturas na infância que causaram esses vícios, que embasam o seu comportamento e você repete ele todos os dias. E aí como que você acha como você descobre que você é dependente, viciado e dependente emocionalmente? Quando você identifica o seu padrão. Quando você para poder examinar e vê que sempre acontece a mesma coisa. Sempre acontece a mesma coisa. Tia, boa noite. Você mandou uma solicitação aqui para poder participar ao vivo. Você quer entrar aqui nessa live para poder conversar comigo ou você apertou sem querer? Responde aí para mim que qualquer coisa a gente conversa ao vivo aqui.
se você tiver alguma coisa para acrescentar. Então, quando você identifica o seu padrão, você identifica o seu ponto de vício, qual é o seu vício emocional e qual é a sua dependência emocional. E aqui eu vou trazer um relato particular meu. E eu sei que ele vai ir de encontro a muita gente, muito comportamento de pessoas que estão aqui. Eu, até 2018, eu já fui casada, eu me separei tem muito tempo, eu casei muito nova e eu me separei tem muito tempo. E depois da minha separação eu tive vários relacionamentos. E quando foi em 2018, um relacionamento meu terminou. Um relacionamento de 2 anos terminou. E foi tão doloroso. Gente, eu senti tanto. Eu sofri tanto, sabe? Eu cheguei a ficar doente. Olha como o emocional da gente rege a nossa vida. Eu cheguei... Boa noite, Fábio. Prazer ter você aqui. Muito bom. Eu fiquei doente. Eu fui parar no hospital. Eu fiquei desnutrida. Eu fiquei... Como que fala? Benção, tia. Tá, tudo jóia. Eu fiquei desidratada. E aquilo foi péssimo pra mim, pelo jeito que terminou, e eu não entendia por que terminou. Tudo que eu pensava era assim: poxa, por que ele terminou comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo pra ele, tudo, e era tudo, gente, tudo, sabe? Dentro, e assim, não era um tapete emocional pra essa pessoa, mas eu tinha o vício emocional de agradar sempre. Eu tinha aquele ego agradador. Eu sofri na minha infância fraturas emocionais por rejeição e abandono. E aí eu desenvolvi mecanismos de chamar a atenção. E graças a Deus eu desenvolvi esse mecanismo fazendo coisas boas. Eu não entrei para o mundo do crime, eu não fui para o mundo da prostituição, eu não fui uma criança revoltada, eu não fui uma criança bagunceira, eu não fui uma criança que tem vícios químicos sintéticos, né? Álcool, droga, medicamento, não. Eu fui uma criança que o tempo todo pensou: poxa, se eu não for mais inteligente, meu pai e minha mãe não vai me amar, então eu estudava pra caramba. Ah, se eu não for solista, o meu pai e a minha mãe, eles não vão me amar. Então eu sempre fazia tudo para todo mundo, eu sempre estava à disposição, eu sempre estava ali com um sorriso no rosto, sempre disponível, movia assim compromissos para, nossa senhora, deixava de fazer coisa para mim para poder atender as coisas para os outros. Estudava pra caramba, nossa, nunca tomei pau, nunca fiquei de recuperação. Meus pais nunca foram chamados na escola para nada, era só elogio. Fui ter nota vermelha a primeira vez na faculdade, para vocês, na terceira graduação. Não é nem na primeira e nem na segunda, não, na terceira graduação, para vocês terem ideia. Por quê? Porque eu me senti uma criança, eu sentia que eu não tinha recebido o amor suficiente quando eu era criança dos meus pais e eu queria conquistar isso o tempo todo. E quando a gente cresce, quando a gente passa para a fase adulta cronologicamente, mas a nossa criança interna está ferida, os nossos vícios emocionais, a nossa dependência emocional nos dá comportamento infantis, a gente carrega isso para o relacionamento. E aí em 2018 esse meu relacionamento terminou. 2018 não, 2017, final de 2017, comecei a namorar no início, em fevereiro de 2016, e o relacionamento terminou em novembro de 2017. Tudo que eu pensava mas eu sou tão boa, por que ele terminou comigo? E sabe qual foi a frase que a pessoa falou pra mim? Pelo WhatsApp, a gente morava na mesma cidade, depois de quase 2 anos de relacionamento, ele terminou comigo pelo WhatsApp. Ele virou para mim e falou assim: já faz mais ou menos uns 6 meses que eu quero conversar, que eu quero terminar com você. Mas você é uma pessoa tão boa que eu pensava assim todo dia: tadinha, ela vai sofrer tanto, vou ver se eu aguento mais um pouco. Tadinha. Tadinha. E aí foi meu tapa na mesa. E foi quando eu dei meu tapa na mesa e falei: não, chega. Antes dele teve outro relacionamento que terminou ruim, sofri não tanto quanto esse, mas sofri, e outro sofri, e outro sofri. Eu falei, não, peraí, eu tenho que entender que tá acontecendo, né? Para poder. Qual é a minha parcela de responsabilidade? E aí eu vi que sim.
O meu vício emocional era por rejeição e abandono, e a minha dependência emocional era demais. Eu só me sentia amada quando os outros me amavam, quando eu fazia muito para ser notada. E aí foi quando eu comecei a viajar para minha cura. Tem cura, Lorena? Tem. Tem. Tô aqui para te provar que tem cura. Para tudo tem jeito. E qual que é a cura? Inteligência emocional. Nossa, mas lá vem você de novo. Sim, sempre. Inteligência emocional no relacionamento conjugal, inteligência emocional no relacionamento profissional, inteligência emocional no relacionamento social, no relacionamento familiar, no seu relacionamento com o dinheiro, no seu relacionamento com Deus, tudo precisa de inteligência emocional. E a primeira parte da inteligência emocional é admitir que são as suas emoções que fazem você ter essas atitudes. Sabe? Que é o fato de você não conseguir ficar sozinho com você, não olhar, é todo esse lixo emocional, toda essa merda que tá aqui, faz você desbloquear aquela pessoa e mandar mensagem para ela. Faz você criar N situações. Ah, eu vou mandar parabéns. Hoje é aniversário. Ah, ele recebeu uma promoção no trabalho, eu vou felicitar. Nossa, eu tô com muita raiva, eu preciso descarregar em cima dele tudo que ele fez comigo. Nossa, ele foi injusto comigo, eu tenho que falar. Todos esses comportamentos é embasado na química do seu vício, da sua dependência. O seu cérebro, ele não quer ficar lidando com suprimir isso não. Ele não quer ficar resolvendo esse tipo de problema, ele quer te dar o atalho mais rápido para ele poder parar de pensar naquilo, ele não quer criar soluções. Quando são as suas emoções que te dominam, o seu cérebro rapidinho te dá, pô, vou gotejar essa emoção aqui que ela vai se sentir satisfeita rapidinho e aí eu vou ficar mais tranquilo. Só que essa satisfação é uma satisfação muito rápida, ela não tem o fator recompensa. Ela te deixa com a consciência pesada. Ó, o Fábio falou aqui que acolher a nossa criança interior é libertar o adulto imaturo, realmente. Né? Acolher a nossa criança, entender a nossa criança, amar a nossa criança, dar à nossa criança o amor que ela não recebeu, é deixar de ser uma criança adultizada para de fato ser um adulto. Ontem eu falei que eu não acredito em adultos infantis. Adulto que é adulto não é infantilizado. Ele não aperta o botão do infantilismo. Agora, crianças que são adultizadas, elas vivem com o botão do infantilismo ligado. Elas são super dependentes. Toda criança é dependente. Toda criança precisa do pai, da mãe. E quando ele tá grandão, né, cronologicamente velho, como eu, né? Quando eu falo velho, gente, não é velho caquético, é velho. 38 anos é velho, perto de uma criança de 5, de 10, de 12. É sim, é avançado. Né? Então, como eu não posso ir lá, né? Eu não tenho mais a minha mãe encarnada, só tenho meu pai. Como eu não posso ir lá, sentar no colo do meu pai e fazer pirraça, eu vou transformar isso no meu relacionamento. Eu vou buscar o amor que eu não tive no meu pai, no meu namorado, no meu marido. Quando eu não entendo isso, quando eu não curo essa criança, quando eu não trago a consciência, quando eu fico agindo como macaco o tempo todo, sem ter consciência, e quando eu decido mais uma vez jogar isso tudo debaixo do tapete, igual eu falei ontem. Quando eu pego essa dor que eu tô te causando aqui agora, que eu sei que você tá pensando. Quais são os seus comportamentos repetitivos? Cara, e é muito simples, é comportamento repetitivo. Quantas vezes você terminou com alguém e ficou bêbado e mandou mensagem? Quantas vezes você terminou com alguém, foi lá e bloqueou essa pessoa por ego, só para poder causar dor à pessoa, não porque aquilo estava te incomodando? E aí depois você vai lá e desbloqueia, fala merda e bloqueia de novo. É identificar esses comportamentos e falar, cara, realmente, estou sendo infantil, isso pode ser um vício, eu sou dependente emocional, sim. E ó, bum, todos nós somos dependentes emocionais. Todos. Ai, não, Lorena, não sou não. Não, alecrim dourado, você é. Acontece que você lida melhor do que a maioria das pessoas com essa dependência. Por quê? Porque você tem inteligência emocional. Você tem?
Se acusa aí quem tem inteligência emocional. Eu me acuso. Eu tenho. Só que eu escolho todos os dias desenvolver minha inteligência emocional. E como eu disse ontem, não é fácil não, mas é libertador. Eu sei que hoje, por exemplo, eu não preciso viver de migalhas. Exige uma puta coragem fazer o que eu fiz há semanas atrás, por exemplo. Sentar na frente de uma pessoa que eu gostava muito e falar assim, olha só, infelizmente não é assim que eu pensei um relacionamento pra mim. E aí? Você consegue entender que o que você está fazendo com você e comigo não é justo? Dói. Mas todo ponto de dor tem um ponto de cura. E se você olhar para isso, você escolhe a evolução e não o sofrimento. Que foi o ponto que eu falei ontem durante 1h10 com vocês. Então, qual que é a cura? Sentir. Qual que é a cura? Inteligência emocional. E aí é onde entra o coaching integral sistêmico. Por que hoje eu sou uma coach integral sistêmica? Né? Entra terapia, entra psicólogo, entra psicanálise e entra o coaching integral sistêmico também. Por quê? Porque é através das emoções que se cura emoções. É através de criando a emoção, o comportamento da autorresponsabilidade, é que a gente, sentindo a nossa responsabilidade nas coisas, é que a gente cura. É desenvolvendo amor, desenvolvendo gratidão, é desenvolvendo paciência, é desenvolvendo ações, é trocando o nosso comportamento, trocando as nossas emoções para trocar o nosso comportamento, tendo hábitos melhores, é que a gente vai curar a dependência emocional. Lá, o Fábio falando que hoje a inteligência emocional dele está no nível de consciência melhor do que antes e em busca de mais. Sim, o autoconhecimento, ele é até o seu último dia de vida encarnada. E como ontem nós não vamos falar aqui de outras vidas, quem acredita e tal, eu tô falando aqui, ó, dessa jornada, dessa construção de jornada. O que eu falei ontem o tempo todo, quem estava aqui? Você escolhe deixar um rastro de bagunça ou você escolhe deixar um legado? Você escolhe ser dependente emocional, se magoar e magoar as outras pessoas? Ou você escolhe deixar um legado? Ou você escolhe escutar como eu já escutei? Poxa, doeu. Mas hoje você é minha heroína, porque eu acho que eu não teria coragem de virar para você e falar o que você falou comigo. Te deixo livre para poder te entender e resolver os seus problemas, já que não é comigo que você vai fazer isso. E eu tive que fazer isso, gente. Doeu na hora, sabe por quê? Porque ali minha criança gritou, cara. A Loreninha gritou. Eu tava olhando para um cara que, poxa, todo o potencial do cara, ele é uma pessoa maravilhosa. Sabe? Ele é um cara que eu escrevi no papel assim, eu falei, caraca, é ele. Mas emocionalmente ele não estava preparado. Doeu ter que falar para ele, olha, eu tô saindo da sua vida, eu entendi que não é comigo que você vai construir essa jornada, não é comigo que você vai aprender, e eu não tô afim de colocar aí mais uma estrelinha na sua dependência emocional. E eu também não tô aqui para poder alimentar os meus vícios emocionais. Doeu. A Loreninha ali queria fechar o olho e falou assim, não, ele vai mudar, não, se eu continuar com ele, daqui a um tempo ele vai mudar. Não vai, gente, sabe por quê? Porque eu ia alimentar o vício dele e ao mesmo tempo eu ia ser igual aquele povo que tem recaída do AA ou do Narcóticos Anônimos, o meu cérebro ia voltar a mexer nas minhas fraturas emocionais que já estavam ali super entendidas e me trazer emoções que me dariam comportamentos nocivos. E eu ia atrapalhar a mim e atrapalhar aquela pessoa, atrapalhar a mim e atrapalhar aquela pessoa. Não quer dizer que a dependência emocional não tem cura. Tem cura sim, gente. E a cura eu tô falando que é a inteligência emocional. Né? Não se cura vício emocional com racional. Não se cura. Não se cura vício emocional falando assim, não, o problema não é você, sou eu estou indo embora porque eu estou te fazendo mal. E aí você vai embora, chuta aquela sujeira para debaixo do tapete ali, não para na sua casa e pensa, poxa, qual foi a minha contribuição para que eu me sentisse mal, para que esse relacionamento acabasse, ou para que ele não vingasse?
Qual é o meu padrão repetitivo? Por que eu estou sempre mandando mensagem para quem não quer ficar comigo? Por que eu estou sempre mendigando afeto? Por que eu estou sempre vivendo de migalha? E lembrando que migalha não sacia, só fomenta. E a gente precisa ter inteligência emocional para saber levantar da mesa onde a gente não está sendo mais servido. Por acaso, se você for num restaurante e você acabar de comer e faz conta que é um open bar. Acabou a festa. Um open bar de comida e de bebida. Acabou a festa. Ninguém vai te servir mais nada. Vai ficar sentado ali? Ninguém vai colocar mais nada. Você vai esperar alguém te enxotar dali. Porque a primeira vez alguém vai falar com educação. A segunda vez alguém vai te lembrar com educação. A terceira vez a pessoa vai chegar ali já meio grosseiramente. A quarta, a quinta vez ela vai te pegar pelo colarinho e te jogar lá fora. E são os comportamentos que ditam isso. Aquela desculpa que a pessoa dá para não estar com você. Aquela coisa que a pessoa desmarca em cima da hora, falando que aconteceu um problema e que ela não vai poder te encontrar. E aí você, dependente emocional, o que você faz? Ai, por quê? Nossa, eu tava tanto te esperando, eu tô aqui toda pronta, eu posso ir até você, a gente pode se encontrar até mais tarde. A pessoa que não é dependente emocional, ela, não, beleza, acontecem contratempos. Depois você me explica o que aconteceu. Então vou fazer uma outra coisa aqui, vou sair com alguma amiga, algum amigo, vou tirar minha roupa, vou assistir um filme, vou dormir, vou fazer sozinho, enfim. Agora, se isso começa a repetir, e aí é um final de semana que a pessoa some, é um não que ela te dá sem explicação, né? E aí você mesmo assim permanece, primeiro, você é dependente emocional e não se ama. Você tá comendo migalha. O Fábio falando com a gente, contribuindo muito. A última fase da dependência química é o uso dos químicos. A dependência nasce das emoções. Pessoas dependentes emocionalmente se tornam reféns de outras pessoas e mantêm reféns de seus egos. Pois é. E como somos seres emocionais, o que o Fábio está falando aqui é que vai chegar uma hora que a gente vai desenvolver tanta ansiedade, tanta depressão, que a gente vai recorrer aos remédios, aos tratamentos psiquiátricos, né? Porque, infelizmente, a maioria pensa que não precisa ir no psicólogo primeiro, né? Faz o caminho inverso. É o poste que faz xixi no cachorro. Ele vai no psiquiatra primeiro, toma um caminhão de remédio, porque ele quer... Essas pessoas querem acabar com o sintoma. Elas não querem olhar com responsabilidade, amor e carinho para si e resolverem esses vícios emocionais e essas dependências. E assim, eles colocam como reféns as pessoas da família, os amigos, além de si mesmo. Então, o que cura a dependência emocional é a abordagem emocional, é sentir, né? Quando você tenta aplicar a razão nessa cura, isso se torna uma fuga. A razão funciona em torno de 15% só na cura emocional. Você escolher não sentir te dá um conforto, até que isso vire um vício emocional de fugir. E aí as pessoas começam a usar mecanismos de autodefesa. Por acaso você é sarcástico demais? É autodefesa. Por acaso você é irônico demais? É autodefesa. Por acaso você é calado demais? É autodefesa. Por acaso você é colérico demais? É raivoso demais? É irado demais? É autodefesa. Por acaso você é apático demais? É autodefesa. Por acaso você é consciente demais? É racional demais? É autodefesa. Você está se bloqueando de sentir. E nós somos seres emocionais, né? Somos pessoas que caminham todos os dias de acordo com o que a gente acredita. E se a gente não quebra esse padrão, e se a gente não quebra essa crença, se a gente não ressignifica isso, a gente passa a ser disfuncional. A gente vai ser dependente, viciado e criança a vida inteira. E aí são vários comportamentos, tá, gente? Que eu não vou elencar aqui, já tem 1 hora que a gente está falando aqui, e eu não vou elencar aqui esses comportamentos. Se vocês quiserem
Encham o meu direct, o meu WhatsApp, fala mais, fala mais, fala mais, e a gente faz aqui uma série de lives para poder falar sobre isso, né? E aí tudo isso continua dentro de você, gerando comportamentos nocivos e hábitos destrutivos. E agora, muito rapidamente, eu vou te ensinar, te dar um insight de como você curar isso. Primeiro é trazer para a consciência. É você perceber que a consciência é a principal característica humana e começar a usar a humanidade que você tem, parar de agir como um macaco. Ter consciente que você é viciado, sim, você é dependente, sim. E começar a mapear esses comportamentos dependentes, esse padrão comportamental. Segundo é trocar essa química. Emoção não é química? Não é resposta a todo evento interno e externo? Vamos trocar isso. E como que troca isso? É o que a tia faz aqui no coaching integral sistêmico e em todas as mentorias que eu ofereço. Inclusive na mentoria de rotina, de criação de rotina, de hábitos funcionais. Trocando a química, acessando a sua farmácia interna. Se cortisol, se adrenalina, se isso tudo te faz ter comportamento ruim, mano, vamos começar a dar pra gente estímulos químicos emocionais para ter comportamento bom. Vai praticar exercício físico para liberar adrenalina, testosterona, serotonina. Sabe? Vai praticar abraço de 40 segundos para liberar ocitocina. Vai praticar postura de vencedor na frente do espelho, sabe? Diante da vida, para poder liberar testosterona. Vai praticar ferramentas que o coaching integral sistêmico te oferece para mudar a sua química através de repetição. Acesse a sua farmácia interna. Digita no Google aí. Neurohormônios do bem, química do bem, exercício físico, dormir, beber água, comer direito, assistir filmes que agregam, ler livros, conversar com pessoas que te acrescentam. Ter uma rotina para te livrar da ansiedade, que é excesso de cortisol, excesso de adrenalina. Praticar gratidão para poder ativar o seu ponto de recompensa. Ter hábitos saudáveis. Se hábitos vêm de emoções e emoções são químicas, troca a sua química. Se toda vez que você quiser mandar mensagem para o seu ex, você fazer 20 agachamentos, no final do dia, você vai ter praticado exercício, vai estar com a perna grossa, com a bunda dura, sem celulite, no caso dos caras aí, com muito mais resistência. Seu ponto de recompensa vai ascender mais. Se cada vez que você quiser mandar mensagem para o seu ex ou ativar aquele padrão comportamental que você identifica que é ruim, que é um vício emocional, se for ler um livro, for assistir um filme, for andar, dar um passeio, fazer uma caminhada, você está trocando a sua química. Então, é instalação de rotina e decisão. A cura, ela está na sua comunicação verbal e não verbal. Está na sua postura, está no que você faz todos os dias. Se por acaso você ficar o dia inteiro enfiado debaixo da coberta, com o quarto fechado, você não vai estar dando estímulo bom pro seu cérebro. Se você ficar o tempo todo vendo filme dramático na frente da televisão, comendo um pote de sorvete, além de você estar sobrecarregando o seu corpo físico, você está sobrecarregando sua mente de emoções tóxicas e nocivas. Se você ficar cabisbaixo, se você sempre reclamar, se você não souber agradecer, que esse ponto de dor, as pessoas elas são veículos de crescimento. Esse pé na bunda que você tomou aí, cara, é clichê. Mulher, moça, é clichê, mas ele tá para te levar para frente. Só que se você permanecer caído, se você escolher cair, você vai afundar cada vez mais. O cérebro só entende imagem, gente. Tudo que eu tô falando aqui, vocês estão lembrando, acessando memória, fazendo quadro mental. Então dá para o seu cérebro o estímulo certo. Crie a sua rotina, decida não ser dependente emocional, decida se conhecer, decida sair dessa dependência emocional. Entenda que você é sim dependente emocional, tenha essa consciência e haja para sair disso. E aí você vai ser uma pessoa funcional. Eu não estou te garantindo que não vai doer, não. Vai. Mas você vai estar muito mais apto a não escolher o sofrimento e viver mais feliz e grato.
principalmente se amando mais e entendendo o que é o amor de verdade. É aquilo que está escrito no 1 Coríntios 13. O amor, ele supera tudo, inclusive a dependência emocional. E se você está utilizando a desculpa de, se eu amar cada vez mais ele vai mudar, você não está se amando. E o primeiro mandamento da gente tem que ser se amar, primeiro. Doente não cura doente. Dependente emocional não cura dependente emocional. Viciado não cura viciado. Então, se você não se curar primeiro, você não vai ser uma boa companhia. E para ser um bom par, a gente precisa ser um bom ímpar. A gente tem que ser capaz de conviver com a gente sozinho. A gente tem que ser capaz de olhar pra gente sábado à noite e não ficar... Tudo bem, desejar ter aquela companhia assim pra ficar abraçadinho, vendo Netflix, ou então naquela festa, naquela social, naquela resenha legal, mas tem que ser capaz de falar assim, uma hora vai chegar, porque eu tô me curando, eu tô sendo funcional e a pessoa que conectar a mim vai ser maravilhosa e a gente não vai precisar discutir sempre. A gente tem que ser capaz de morar e viver com a gente o tempo todo sem querer impor para os outros aquilo que a gente não aguenta na gente mesmo. E deixa eu falar um segredo aqui para você. Segredo. Você não tem que abrir a janela e gritar, nossa, vizinho, eu sou dependente emocional. Não. Basta você falar isso para você. Já é o primeiro passo para a sua cura, é a sua consciência. Olha o Fábio falando aí, sair da zona de conforto é desconfortável, mas é maravilhoso. Porque, na verdade, na zona de conforto você só está criando barriga. Enquanto a gente está subindo o Everest, tendo visões maravilhosas, tendo experiências maravilhosas, conhecendo pessoas maravilhosas. E aí, depois disso tudo que eu te falei, eu te pergunto, qual é o seu vício emocional? Que fichas caem para você? Que decisão você toma agora? Pega o seu diário, aquele que eu te falei ontem, que eu falo em toda live, para todos os mentorados e para todas as pessoas que me conhecem, que assistem meus stories. Se você não tem um diário, você está muito errado, amigo. Se você está assistindo essa live, vale. Se assistir essa live deitado no sofá, vale. Mas se você não levantar aqui agora e começar a anotar e construir o seu diário e entender suas emoções, saber quais são os eventos que te fazem ter determinadas emoções e quais são os seus gatilhos emocionais. Boa noite, Daniel. Saudade de você, hein? Chegou no finalzinho, mas tá valendo. Depois você assiste tudo. Se você não acompanha o meu feed, eu não tô aqui de blogueiragem não, gente. Eu tô aqui distribuindo, eu tô aqui servindo. Porque eu me conheço melhor quando eu sirvo a vocês. Eu me entendo melhor quando eu converso com vocês. Eu tenho certeza que o meu crescimento hoje foi muito maior do que o da maioria das pessoas aí. E eu te falo, que fichas caem? Que decisão você toma? Anota no seu diário e eu vou adorar saber se você quiser me contar. E se você quiser conversar comigo e mais ainda se você quiser me ajuda. Eu tô aqui muito disposta a te ajudar e principalmente a te falar o que é o amor de verdade, a sentir esse amor e essa gratidão de verdade. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui, né, que me ouviu mais uma vez desde ontem. Eu honrei aqui algumas pessoas que me procuraram, me pediram para poder falar sobre isso. Eu quero agradecer ao Fábio. Eu conheci o Fábio há pouco tempo e eu já admiro muito ele. Gente, sigam esse cara, ele é fenomenal. A calma que ele fala é a calma que eu quero, sabe? Assisti uma live dele hoje, me deu uma paz tão grande vendo essa pessoa falar. E no mais, eu tô aqui para ajudar vocês, eu tô aqui para falar para vocês. Eu posto muito mais stories do que coisa no feed, eu tô um pouco desorganizada, confesso, com o meu feed, mas eu sempre tô contribuindo. Eu quero desejar a vocês uma excelente noite, que vocês possam refletir muito, que essa noite traga essa consciência para vocês, que vocês finalmente anotem no diário de vocês, se vocês não têm, arrumem um diário, me chamem, me procurem. Se vocês quiserem, a gente monta um grupo para eu poder ensinar isso a vocês, é rapidinho, 4, 5 encontros dá.
E eu espero que vocês façam amanhã um excelente dia e comecem já identificando pela manhã qual é a emoção que vocês tiveram. E se vocês estão aqui hoje assistindo essa live meio perdido, volta na postagem anterior, né? Assiste aquela live e quem não assistiu completa, assiste essa aqui também que vai fazer mais sentido. Um beijo para vocês. Tô sim, Daniel, tô treinando todo dia, ativando minha farmácia interna. Hoje eu não fui, hoje eu confesso que eu masquei, mas eu tô indo. Beijo para vocês, boa noite e tô sempre à disposição. Gratidão imensa pela presença de vocês. Tchauzinho.